A paz. Vamos dar início a mais uma aula da EBD. Amém. Então, nós estamos aqui acompanhando a nossa revista Vigilância, Justiça e o Culto a Deus, um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores, né? Estamos acompanhando aqui esta revista. E a aula de hoje é a aula número 6. E a aula número 6 é Jonas, Deus ama quem você detesta. Esse é o tema da nossa aula de hoje. A paz, Mari. Aula número 6, Jonas, Deus ama quem você detesta. Vamos ouvir um pouquinho aqui da história de Jonas, que é uma história muito conhecida, né? Muito conhecida, mas que traz grandes lições para nós, não é verdade? Vamos iniciar com uma oração? Amém? Pai querido, eterno Deus, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estudarmos um pouco mais da Tua Palavra. Que o Senhor fale conosco e revele aos nossos corações, Senhor, a mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá para o nosso texto do dia. O nosso texto do dia é lá em Jonas 3:10. Jonas 3:10. Vamos abrir e ler? Jonas 3:10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Né? E Deus viu as obras deles. Aqui está falando dos ninivitas, né? Dos ninivitas que tinha aí uma sentença, né? Uma sentença de destruição, mas que se arrependeram e Deus os perdoou. Né? E é exatamente essa mensagem que Jonas teria que levar para os ninivitas, né? Então a nossa revista traz a seguinte síntese: Deus ama os pecadores mais desprezíveis e está pronto a perdoá-los, desde que eles se arrependam dos seus pecados. Então Deus ama até os pecadores mais desprezíveis, né? A salvação ela é para todos, desde que aceite a Jesus como seu único Senhor e Salvador e que se arrependa dos seus pecados, ou seja, faça ali a curva, faça a conversão ali do que antes fazia errado, né? Se converta de todo o coração, terá salvação, né? E será perdoado de todos os pecados. Então, mesmo aqueles que a gente enxerga como já perdido, aquele ali não tem salvação, nossa, o crime daquele ali foi muito bárbaro, será que Deus perdoa? Né? Então aqui nós vemos com a passagem de Jonas, com o livro de Jonas, que Deus tem perdão para todos. Amém? Vamos lá para o nosso texto bíblico? Vamos iniciar em Jonas 1, nós vamos ler do 1 ao 3, para começarmos. Então vamos pegar a nossa Bíblia, nós já estávamos lá, né, em Jonas 3, agora vamos começar em Jonas 1. Jonas 1, vamos ler do 1 ao 3, amém? Todos comigo? Coloca um joinha aí para eu saber que todos estão conseguindo acompanhar. Então vamos lá, Jonas 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, fugindo do Senhor. Então aqui, os 3 primeiros versículos já nos mostra o que Jonas fez, né? Então vamos iniciar aqui o tópico 1 da nossa revista, Jonas, a sua vida. Quem era Jonas? Então Jonas, um profeta galileu, né? Filho de Amitai, de Gat-Efer, da tribo de Zebulon. Né? Então Jonas ali, e até então, Jonas estava acostumado só a profetizar
coisas boas para Israel, né? Bonança, prosperidade. Jonas ali era um profeta popular, né? Estava ali no reinado de Jeroboão II. Então, até então, Jonas estava ali falando palavras boas para Israel. Só que aí, de repente, Deus dá uma ordem para Jonas, para que ele fosse falar aos ninivitas, né? Então, e aí nós vamos ver quem foi aí os ninivitas. Só que Jonas não gostou de ter que ir falar para os ninivitas, até por confrontar diretamente com o que eles entendiam naquela época de que a única nação escolhida por Deus era Israel, ou seja, não poderia falar a outros povos, né? O que as pessoas iam achar de Jonas se fosse falar ali para outros povos, profetizar com relação a outros povos? Não. Então Jonas também se preocupou ali com a sua popularidade, né? O que as pessoas iam achar se ele fosse falar a outros povos, sendo que a nação escolhida era Israel, né? E do mesmo modo, muitos jovens estão preferindo desobedecer a Deus para preservar a sua reputação, né? Para preservar a sua reputação, preservar ali o seu ciclo de amizade, né? E nós não podemos fazer isso, né? A palavra de Deus diz que a obediência ela tem que estar em primeiro lugar, a obediência a Deus tem que estar em primeiro lugar. Nós vemos lá em Atos 5:29, que diz, né? Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. E naquela passagem ali, Pedro e os outros apóstolos estavam inclusive sendo obrigados a não ensinar em nome de Jesus, né? Com pena de castigos, de serem até mortos se ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro aqui deixa muito claro: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens, né? Então Jonas teria que ter obedecido primeiro a Deus e não se preocupado com o que os outros iriam pensar ou com a sua própria reputação, ou com o que nós vamos ver também que ele se preocupou, que era a não salvação dos ninivitas. Então, o ponto 2 aqui da nossa lição é um testemunho, né? Um testemunho. Então, esse livro, o livro de Jonas, ele traz um testemunho vivido por Jonas, né? Diferente dos outros profetas que registram em seus livros profecias contra reis ou para povos, nações. Aqui não. Aqui tem até o registro de uma profecia contra uma nação, mas conta o testemunho vivido por esse profeta. Ensina-nos ao que esse profeta viveu, né? E nós podemos extrair ali toda a experiência que Jonas viveu. Então, esse livro é um livro que conta um testemunho. E o ponto 3 da nossa revista aqui é que esse livro é verdadeiro, né? Esse livro não é, como se diz, história de pescador, né? Não é apenas uma história de pescador, mas é uma história verdadeira. O nosso próprio Senhor Jesus Cristo relatou isso lá em Mateus 12, 38 ao 41. Vamos ler? Mateus 12, 38 ao 41. E diz assim: então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram para Jesus: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Então Jesus respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso? Mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior que Jonas, né? Então, nosso próprio Senhor Jesus Cristo citou aqui Jonas até como o antitipo de Jesus, ou seja, com aquele que representava Jesus. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga daquele grande peixe, assim o nosso Senhor Jesus ficou 3 dias ali no seio da terra antes de ressuscitar, antes da sua morte e ressurreição. Então, é uma história verdadeira, não é só uma história de pescador, certo? Ponto 2 da nossa revista, a experiência do profeta, a ordem divina. Jonas recebeu uma ordem muito clara de Deus, né? E nós lemos lá em Jonas 1:2, que diz:
Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Então essa era a ordem de Deus para Jonas, para que ele fosse até Nínive para pregar. Nínive era a capital da Assíria, e os assírios eram uma espécie de Sodoma e Gomorra reconstruído naqueles tempos. Ou seja, tudo que era perverso, tudo que era maldade, tinha ali em Nínive. Nínive adorava uma deusa que chamava Ishtar, que era a deusa da guerra e do sexo. Ou seja, eles idolatravam a guerra e a imoralidade, né? A imoralidade sexual. Eles eram campeões em violência, em sacrifício de crianças para essa deusa, queimavam crianças vivas, esfolavam vivos os seus inimigos, decepavam mãos, pés, furavam os olhos. Então eles eram conhecidos por fazer barbaridades, por ser um povo bárbaro, por ser um povo muito cruel mesmo. E até por isso Jonas não queria ir pregar para esses ninivitas. Jonas não desejava que esse povo fosse perdoado, né, e recusou a cumprir a sua missão. Somos muito hábeis em condenar as pessoas, né? Nós somos muito hábeis em condenar as pessoas. Porém, na palavra de Deus está escrito que até para o ato mais cruel existe perdão, existe salvação, né? Prova disso, o ladrão da cruz, né? O ladrão que estava lá ao lado de Jesus, ele próprio, lá em Lucas 23:43, reconhece que ele deveria estar naquela cruz pelos atos que cometeu. E o que Jesus diz para ele? Que ele estava perdoado, que naquele mesmo dia iria se encontrar no paraíso com Jesus. Então, até para o ladrão da cruz tinha perdão, até para os ninivitas tinha perdão. Assim, o perdão é para todos, né? Nós não podemos julgar e não podemos impedir as pessoas de serem salvas. Não podemos impedir as pessoas de serem salvas. Deus ama até quem nós detestamos, né? Esse é o título aí da nossa aula de hoje e o exemplo aí que Jonas deixa para nós. Então depois, ponto 2 aqui da nossa revista, depois que Jonas recebe essa ordem muito clara, o que ele faz? Ele obedece de pronto? Não, ele não obedece de pronto, ele decide fugir, né? Ele decide fugir ali da presença do Senhor, então ele toma uma direção totalmente oposta, ele vai para Tarsis, né? Tarsis era o lugar mais longe que um barco poderia levar ele, então, ou seja, ele queria assim, estar o mais longe que ele pudesse. Então ele desce até o porto ali, ele encontra um navio, ele compra uma passagem, ele embarca nesse navio com o capitão, com outros marinheiros, e ali aquele navio parte para Tarsis. Só que no meio dessa viagem, né, Jonas desce, vai dormir ali no barco e de repente começa uma grande tempestade. Uma grande tempestade ao ponto do barco se partir ao meio e todo mundo morrer. E eles ficam super preocupados e o capitão ali, os marinheiros perguntando o que estava acontecendo. E cada um começa ali a clamar ao seu Deus, pedindo por socorro, por ajuda, né? E eles não sabem o que está acontecendo e o capitão vê ali Jonas dormindo, como se nada tivesse acontecendo. Ele acha aquele estranho, né? Mas na verdade Jonas não estava só dormindo fisicamente, ele estava dormindo espiritualmente também. Ele tinha se fechado espiritualmente ali, né, para a ordem do Senhor. Então ele estava ali. E aí o capitão acorda Jonas e fala: acorda, né? Ora aí ao seu Deus, quem sabe ele não nos salva, né, dessa grande tempestade que está acontecendo. E eles ali, sem saber o que fazer, decidem lançar sorte, né? Naquela época isso era muito comum, lançar sorte, e eles lançam a sorte ali e a sorte cai sobre Jonas, ou seja, é apontado que o culpado de tudo aquilo era Jonas. E aí o capitão pergunta: mas quem é você? Né? O que está acontecendo? Por que essa grande tempestade? Eles viram que aquilo não era normal, né? Não era natural. Então eles perguntam para Jonas ali o que estava acontecendo. E aí Jonas, ele fala, eu sou hebreu, está lá em Jonas 1, né? Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, da terra e do mar. E Jonas conta para eles que estava ali fugindo da presença do Senhor, fugindo de uma ordem de Deus. E aí aqueles homens ficam se perguntando o que eles poderiam fazer para que aquilo acabasse, aquilo terminasse, aquela tempestade, né, que eles pudessem ser salvos. E Jonas fala: pode me jogar no mar, porque eu sou o culpado de tudo isso. E aqueles homens falam: não, a gente não vai te jogar no mar, vamos voltar para a terra firme. E eles tentam ali levar o barco
em terra firme, mas não consegue. Não consegue. E aí eles acabam jogando Jonas no mar. Só que antes eles oram a Deus, pedindo perdão para Deus por aquilo que eles iam fazer e que eles não fossem culpados da morte de Jonas, né? E depois que eles jogam Jonas no mar, o mar se acalma. O mar se acalma. E aí o que eles fazem? Eles glorificam a Deus, reconhecem Deus como único Senhor e Salvador e faz um voto com Deus. Ou seja, mesmo Jonas fazendo o que era errado, fugindo da presença de Deus, Deus usa aquela situação para salvar aquele capitão e aqueles marinheiros, aquelas pessoas que estavam ali naquela embarcação. Então Deus usa as situações e Deus salvou. E aí me faz pensar, e eu até ouvi uma vez uma pregação sobre isso, né, de cuidado com quem você leva no seu barco. Cuidado com quem você leva no seu barco. Aquele capitão e aqueles marinheiros não tinham culpa e nem noção do que eles estavam fazendo ali, aceitando Jonas no barco, né, e quase morreram por conta disso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente traz para dentro da nossa vida, com quem que a gente anda. Né? Às vezes as pessoas querem colocar problemas na nossa vida fugindo da vontade de Deus. Mas que possamos ter o discernimento do Espírito Santo, que possamos ter muita comunhão com o Espírito Santo para que ele possa nos alertar, né, sobre determinadas situações ou pessoas e que possamos falar, não venha trazer esse problema para dentro da minha vida, não. Esse problema você tem que resolver com Deus, né? Então possamos ter discernimento para falar quando a gente ver alguma coisa errada e realmente denunciar que pecado é pecado, né? E não ser conivente com o pecado de outras pessoas. Amém? Então nós temos ali a salvação daquele capitão e daqueles marinheiros. Mas Jonas está ali no mar, foi jogado no mar e de repente o que acontece? Jonas é engolido por um grande peixe. Jonas é engolido por um grande peixe. E lá ele ficou, né? Ele ficou por 3 dias e 3 noites. Lá dentro do peixe, quando Jonas recobra a sua consciência, não só física, mas a consciência também espiritual, né? Jonas faz uma oração. E essa oração, ela é dividida em 2 fases. A primeira fase da oração de Jonas, ele louva a Deus pelo grande livramento. Ele agradece a Deus. Porque ele percebe que ele foi engolido por aquele peixe, mas não foi digerido. Ou seja, ele estava ali salvo. E aquele peixe, ele não veio para matar Jonas, mas sim para trazer o livramento, porque ele ia morrer nas águas daquele mar, né? Então a primeira coisa que ele faz ali é louvar a Deus pelo grande livramento. E a segunda parte, ele faz a sua renovação, ele renova os votos com Deus, o seu compromisso profético. Né? Então ele renova ali com Deus que ele realmente é profeta do Senhor e que ele cumpriria o chamado, né, aquilo que ele foi chamado para ser profeta. E diante disso Deus ordena para que o peixe cuspa-o, né? Vomite ali Jonas em terra firme e ele é colocado ali em terra firme. Depois que ele chega em terra firme, ponto 3 agora da nossa revista, a ordem do Senhor veio a segunda vez para Jonas. Então, pela segunda vez, Deus ordena, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou te dar. E aí, diante disso, Jonas agora decide obedecer. E aí ele vai até Nínive. Nínive era uma cidade muito grande, demorava-se uns 3 dias para percorrer toda ela, e ele vai e percorre por um dia e ele proclama a seguinte mensagem: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então ele sai falando esta mensagem: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Era uma sentença, era uma mensagem de destruição para aquela cidade tão sanguinária. Só que ouvindo isso, os ninivitas, eles ficam apavorados, e eles decidem invocar o nome do Senhor para que trouxesse livramento. Eles se arrependem do seu pecado, eles têm um arrependimento genuíno. O próprio rei tira suas vestes reais, se veste de pano de saco, senta sobre cinzas e proclama que todos deveriam proclamar o nome de Deus, todos deveriam invocar e se arrepender dos seus maus caminhos e deveriam fazer jejum.
Nem criança, nem bebê, nem animal, nem homem, nem mulher deveria comer nada, mas deveriam fazer jejum, para que assim Deus, né, pudesse trazer ali livramento e salvação, né, para aquela cidade. Então, diante do arrependimento genuíno, os ninivitas são salvos, né? Deus proclama a mensagem de que os ninivitas seriam salvos. Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Amém? Vendo isso, vendo que os ninivitas seriam salvos, Jonas se enfureceu profundamente. E ele falou ao Senhor, em Jonas 4:2. Senhor, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis, porque eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. E ele prossegue, agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, para mim é melhor morrer do que viver. Né? Então Jonas não queria que os ninivitas fossem salvos e Jonas sabia que Deus era Deus misericordioso e compassivo e que se os ninivitas se arrependessem seriam salvos, e Jonas não queria isso. Mas que coisa, né? Não foi Jonas que tinha acabado de receber perdão? Porque ele tinha feito uma coisa errada, né? Deus já tinha ordenado ele e ele fugiu da presença do Senhor. Ele quase morreu naquele barco por tentar fugir da presença do Senhor. Mas Deus deu livramento e ele se arrependeu e Deus deu uma segunda chance para Jonas. Só que mesmo ele sendo perdoado, ele não queria que outras pessoas fossem perdoadas. Então, ou seja, né, nós não podemos ter esse coração duro, ter esse coração endurecido. Ah, não, eu mereço perdão, mas aquele lá não merece perdão. Não, né? Nós não podemos ter esse coração duro, esse coração endurecido. E aí o Senhor, vendo toda aquela fúria de Jonas, pergunta para ele, Jonas, você tem alguma razão para essa fúria toda? Jonas, ele se afasta um pouco da cidade e vai sentar, né? Vai sentar ali, vai esperar para ver o que ia acontecer com os ninivitas. E ali, quando ele está sentado, tentando se abrigar ali daquele sol forte, Deus faz crescer uma planta muito grande ali, né, de abóbora, né, abobeira, faz crescer ali uma planta muito grande e essa planta ela faz sombra para Jonas ali, né, faz sombra ali naquele sol que Jonas estava e ali ele fica feliz, ele se alegra por aquela planta, né, que estava ali fazendo sombra. E aí cai a noite e Deus manda ali uma lagarta, né, um verme ir lá e comer aquela planta. E aí aquela planta é ferida e aquela planta morre. No raiar do dia seguinte, Deus faz soprar ali um calor muito forte sobre Jonas e o sol ali a ponto dele desfalecer, desmaiar de tanto calor. E aí o que acontece? Ele vê que a planta morreu e ele fica furioso de novo. Ele, não é possível, a planta morreu, eu também quero morrer. Senhor, me mata agora, eu também quero morrer. E aí Deus diz, Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa de uma planta? E Jonas respondeu, sim, Senhor, eu tenho, estou furioso a ponto de morrer. E aí Deus traz uma grande lição para Jonas. Diz assim, você tem pena desta planta, Jonas. Embora você não tenha plantado, você não tenha feito ela crescer, você nem podou ela. Como todas as plantas, num dia ela nasceu e no outro ela morreu. Contudo, de Nínive você não tem pena. Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a sua mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? E o livro de Jonas termina assim, com essa grande lição, confrontando e mostrando a hipocrisia de Jonas, né? Jonas ali ficou furioso por causa de uma planta, que ele nem tinha plantado, a planta nasceu ali, estava fazendo sombra para ele, mas morreu. Então ele ficou furioso por causa daquela planta, mas ele não tinha compaixão dos ninivitas, e Deus não poderia ter compaixão dos ninivitas e nem salvar aquela nação?
né? Então está aí a grande lição, né, para nós. Não podemos ter o coração endurecido, né? Mas temos que saber que lá, assim como na oração do Pai Nosso, né, em Mateus 6,12, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Como nós temos perdoado? Será que a gente é rápido em perdoar quando alguma pessoa nos ofende? Ou será que nós estamos endurecidos como Jonas? Né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque assim como nós perdoamos, seremos perdoados. Seremos perdoados. E nós temos que saber que Jesus morreu por todos os pecadores. E que a salvação é para todos. Então, tá aí a grande lição do livro de Jonas, que é obedecer, obediência e amor pelos pecadores, né? Que Deus tem salvação por todos. Então, primeiramente, obedecer. Obedecer é mais que importante, né? É prova de amor. Obedecer é mais que importante. Então, que nós possamos ter um coração apto a obedecer quando Deus mandar e não fugir da presença de Deus ao primeiro sinal de que não é confortável para mim obedecer, eu não vou obedecer agora, como que vai ficar a minha reputação se eu obedecer? Então que nós possamos obedecer acima de todas as coisas o nome do nosso Senhor Jesus. E a segunda coisa é perdão. O perdão do Senhor Jesus é para todos. A pregação do arrependimento é para todos. Não existe pecadinho e pecadão. Não existe pecado no mundo que Deus não possa perdoar se houver um arrependimento genuíno. Amém? Então que possamos ficar com essa mensagem aí de Jonas, né? Que realmente nós possamos ter um coração disposto a obedecer e que realmente temos um coração disposto a se arrepender e a pregar a mensagem do arrependimento a toda a criatura, a todos, para que todos possam ser salvos. Amém? Essa é a nossa aula de hoje. Estamos chegando aí ao final. Gostaria de fazer uma oração. Muito obrigada por vocês estarem aqui nesse canal, para a gente aprender um pouco mais da Palavra de Deus. É sempre uma honra para mim poder falar um pouquinho da Palavra de Deus. Muito em breve aí estaremos presencialmente, para que vocês também possam falar comigo. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela aula de hoje, por mais essa porção da Tua Palavra. Que possa ser rema em nossas vidas, que possamos, Senhor, realmente crescer, Senhor, na Tua Palavra, que possamos ter um coração disposto a obedecer, Senhor, que possamos ter um coração disposto ao arrependimento e a pregar a salvação a todos, Senhor. Que o Senhor abençoe aí o restante da nossa semana e o nosso domingo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então até o nosso encontro no domingo, até a próxima quarta-feira na EBD, que Deus abençoe, um grande beijo, até mais. Deus abençoe.